Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Após falar do cristianismo na atualidade, nós entramos aqui com o pastor Gilson, que está presente conosco mais uma vez. Paz do Senhor, pastor Gilson. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Vamos dar continuidade à história profética da igreja. No episódio passado, nós chegamos até, aliás, o pastor Gilson, na sua apresentação, na sua dissertação, ele iniciou falando desde o princípio da igreja primitiva e chegou até a igreja de Tiatira. E vou pedir ao pastor Gilson para dar continuidade à apresentação que ele está fazendo sobre a história profética da igreja. Amém. Muito obrigado, pastor Antônio Carlos. Muito obrigado aos nossos ouvintes que estão atentos ao nosso assunto, né, que é muito importante, aliás. Lembrando aqui que, para nós, o mais importante na história é o cumprimento da profecia, porque a profecia, ela delineou a história, e a história acontece segundo a profecia. Muito importante isso, esse entendimento. Nós falamos, inclusive, até as divisões históricas, elas são interessantes, porque elas marcam determinados períodos, né? Nós temos, por exemplo, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então são divisões dentro da história. Mas para fins do nosso entendimento, de acordo com a profecia, nós então levamos em consideração o momento que agora nós iremos abordar sobre ele, porque nós falamos inicialmente sobre a igreja antiga, a igreja primitiva, depois falamos a respeito da igreja imperial, o período do império, e também até mesmo a igreja que foi chamada igreja medieval. Foram períodos que duraram um determinado espaço de tempo, segundo a profecia, mas que às vezes não coincide totalmente com a contagem de tempo da história. Algumas até coincidem, como por exemplo, nós temos o caso agora que vamos abordar a partir do momento em que a profecia se refere ao tempo que ficou sendo chamado na história de a Reforma Protestante do século XVI. Isso foi quando o Senhor Jesus manda João escrever a carta, portanto, a Sardes, porque Sardes está aqui, né? A carta a Sardes, o número 7 ali, né? As 7 operações do Espírito Santo novamente sobre a igreja, para uma retomada daquilo que foi um espaço de tempo histórico em torno de 1000 anos de uma igreja chamada medieval, e que desses 1000 anos, ou seja, desde 590 até 1517, aproximadamente 1000 anos, essa estrutura religiosa permaneceu. E que agora, então, esses restantes, ou seja, a palavra Sardes significa restantes, esses restantes vão sobrar daquilo ali, vão restar daquilo ali e vão agora constituir uma igreja que vai ter uma retomada da fé. Isso é o que acontece na chamada reforma religiosa do século XVI. Mas veja bem, quando nós falamos em história da reforma religiosa do século XVI, nós falamos em data, falamos em local e falamos em pessoas. Por exemplo, a data 31 de outubro de 1517. O local, Catedral de Wittenberg, 95 teses afixadas na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Pessoa, Martinho Lutero. Então isso é história. Mas o que é mais importante nessa história é o cumprimento da profecia, porque Jesus profetizou sobre esse momento contando uma parábola. Ele disse assim: o reino dos céus é semelhante ao homem, é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo que tem e compra aquele campo. Então foi uma parábola. Então Jesus falou profeticamente a respeito de um momento que aconteceu historicamente exatamente em 31 de outubro de 1517, através de um homem cujo nome é conhecido na história e através de um momento, de um local, né, e num local chamado Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Isso é notável, por quê? Porque a história contribuiu também para isso. No aspecto histórico, por exemplo, uma das coisas que mais contribuiu para a reforma religiosa do século XVI foi o que aconteceu no mundo. Estava acontecendo no mundo uma revolução. O que revolução? Começou com um fato histórico chamado queda de Constantinopla.
Então, com a queda de Constantinopla, os sábios que existiam em Constantinopla, dotados de toda a cultura, arte, música que eles trouxeram dos gregos, eles agora vão para a Europa, porque não queriam permanecer no império em função do novo imperador, do novo sistema, foram para a Europa, encontraram a Europa numa obscuridade medieval terrível, e ali eles então começaram a levar para os sábios da Europa a cultura grega. Foi o que despertou, inclusive, o grande movimento histórico chamado de Renascimento, né? O Renascimento foi em função disso. Coincidentemente, em 1439, ocorreu que na Alemanha já um homem chamado Gutenberg começou a trabalhar com a imprensa, descobriu a imprensa. Então, em 1453, a queda do Império Romano, a queda do Império da Constantinopla, de Constantinopla. Bizantino. E foi inclusive Bizantino. Império Bizantino. Obrigado. Então, o que acontece? Nesses fatos históricos está um acontecimento profético, profetizado pelo Senhor Jesus. E um homem ali achou realmente esse tesouro, a palavra. A Bíblia passou a estar na mão do crente. A justificação agora não era mais pelas obras, mas era pela fé. Então, as pessoas passaram, inclusive, até no movimento do Renascimento, a pensarem mais, a se dedicarem mais à música, à literatura, e escreverem. Isso coincidiu com um período até chamado mais tarde de iluminismo, né? Esse período do iluminismo, quando as pessoas agora começaram a achar que tinham condições de dar suas opiniões e não eram mais pressionados a pensar conforme a estrutura religiosa que dominava, não. Então isso realmente foi um movimento que contribuiu historicamente para a reforma, mas o que é mais importante foi o que Jesus profetizou sobre aquele momento ali. E lá na carta que Jesus escreve, né? Jesus manda João escrever, né? Para a carta a Sardes, ele vai falar a respeito exatamente de um momento assim, que era um momento de arrependimento, um momento de preparo para uma nova fase, era um momento de fortalecimento da fé para a igreja. Foi o primeiro momento em que Jesus falou a respeito da volta dele: ó, se você não se arrepender, eu vou vir para você como o ladrão de noite, você não vai saber a que hora que eu virei sobre ti. Então era exatamente aquele momento, né, de profeticamente se cumprindo ali. E aí, naturalmente, tão logo a reforma religiosa do século XVI, a reforma protestante do século XVI, ela vai culminar exatamente com acontecimentos que se sucedem. Porque depois de Lutero vieram outros pensadores, vieram outros reformadores. Na verdade, o movimento de reforma já existia na igreja há muitos anos. Muitos deram suas vidas, como por exemplo o caso de Jerônimo de Savonarola, aquele também Jerônimo de Praga, o João Hus, o Wycliffe na Inglaterra e tantos outros que foram também chamados pré-reformadores, homens que dedicaram suas vidas, deram até suas vidas, muitos deles, por amor ao Evangelho. Isso estava dentro de um movimento que o Senhor Jesus já tinha profetizado sobre ele. E aí, naturalmente, surgiram os chamados pós-reformadores, vieram depois Calvino, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros, o que levou, então, a um período que foi um período extraordinário na história, que foi um período chamado reavivamento espiritual. E aí vem a outra carta, que é a carta a Filadélfia. Quando o Senhor Jesus fala ali para Filadélfia que na parábola do tesouro escondido, a palavra foi achada. Achada a palavra, vem então a revelação de Jesus, que é a pérola de grande preço. Então o homem que conhecia boas pérolas, ele vai revelar Jesus agora. De que maneira? Através de um poderoso derramamento do Espírito Santo no mundo inteiro, né? Pessoas que foram sacudidas pelo batismo com o Espírito Santo, grandes evangelistas naquele período que levaram o evangelho a várias partes do mundo, na China, na Birmânia, no Japão, na Índia, e na África e tantos outros lugares. Então houve um despertamento. Era Filadélfia, ou seja, amor fraternal. O amor, que é o Espírito Santo, estava tornando os irmãos unidos como irmãos fraternalmente. E esses irmãos unidos pelo derramamento do Espírito Santo naquele período ali chamado de Filadélfia, que foi o período dos grandes avivamentos espirituais sobre o mundo inteiro. E, aliás, chegou até aqui ao Brasil por volta de 1914, 1915, né? Através de 2 missionários suecos que chegaram aqui ao Brasil, vindos dos Estados Unidos, trazendo aqui a chama do batismo com o Espírito Santo, né, pela primeira vez aqui no Brasil. Então, realmente, a profecia se cumprindo na história, isso é muito importante, porque nós chegamos, portanto, a um momento
que entramos agora na última fase da igreja, o momento em que a igreja agora ela vai se caracterizar por uma igreja moderna. Essa igreja moderna e contemporânea de hoje, que na verdade é um período que vai se dar a partir de 1917, 1930, né? Esse período vai ser de 1517 até 1750 foi Sardes. Depois, o período das grandes missões foi 1750 a mais ou menos 1890, chamado século XVIII, século XIX, né? Para nós chegarmos agora, a partir de 1850, ao momento agora final, que é a era do chamado ecumenismo, união das igrejas, a igreja de Laodiceia, aquela igreja que é composta dos direitos humanos. A palavra Laodiceia significa direitos ou justiça do homem, né? Então, é um momento que vai se dar exatamente essa grande movimentação hoje, que a igreja agora, ela vai viver, a igreja vai viver o período de Filadélfia em Laodiceia. O que significa isso? Nós vamos ver em Laodiceia, por um lado, uma igreja que se tornou morna. Ela recebeu em Filadélfia o batismo com o Espírito Santo, mas ela misturou com os direitos dela, com a condição humana dela. E o resultado é que entrou no meio da igreja uma frieza. Ela voltou a ser novamente, muitos, né, voltaram novamente para o campo filosófico, tornando-se grandes teólogos, mas teólogos filósofos, que tentaram trazer esses princípios para dentro da igreja, princípios filosóficos, que, aliás, como filosofia, são maravilhosos, mas não como fé, como levar alguém a Deus. Então, o resultado disso é que tornou-se uma igreja, portanto, morna, ou seja, ela nem é fria e nem é quente. Mas, por outro lado, temos a igreja hoje que aceitou o conselho de Jesus, né? O conselho que está lá no capítulo 3 de Apocalipse, verso 18, né? Quando ele fala a respeito da aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestes brancas, colírio para os olhos. Então, essa hora, portanto, há uma igreja fiel que está buscando ao Senhor nessa última hora, se preparando para o arrebatamento, porque é uma igreja que ela recebeu um aviso em Filadélfia. Esse aviso está lá no capítulo 3, verso 11, quando diz assim: eis que veio sem demora. Aí, no verso 20, em Laodiceia, essa igreja agora recebe outro aviso: eis que estou à porta e bato. Então é um momento em que agora o Senhor está preparando vidas, né? Preparando pessoas para poderem estar preparados para o arrebatamento, mas pessoas que são capazes de ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que hoje a obra do Espírito Santo ela é composta somente de pessoas que são capazes de dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz às igrejas. Cada uma das 7 cartas do Apocalipse, ou seja, cada período profético da igreja, o conselho do Espírito Santo esteve sempre presente nesse sentido. Quando diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que hoje, onde quer que nós encontremos pessoas que estejam dispostas a ouvir o que o Espírito Santo tem falado para as igrejas, nós sentimos que essas pessoas fazem parte de uma igreja fiel de Jesus que está sendo preparada para o arrebatamento. E nessa hora agora vai se cumprir exatamente aquilo que o Senhor Jesus profetizou numa parábola. Ele vai mostrar que a questão de unidade, de união de igreja, não depende de um aspecto ecumênico. O que é a união ecumênica? É a união de pensamentos variados. Então se pega várias formas de pensar e tenta reunir aquilo, agrupar aquilo. Então isso é ecumenismo. Cada um pensando diferente, mas todos estão juntos dentro de um propósito comum entre eles. Ou, por exemplo, somos cristãos, mas cada cristão pensando de uma forma diferente. Então isso é ecumenismo. A unidade hoje não, a unidade hoje é pelo Espírito, é quem está ouvindo a voz do Espírito Santo. Então isso é a unidade hoje. E Jesus deixou isso muito claro numa parábola, porque a parábola da rede, ela fala a respeito desse momento agora, onde toda sorte de peixes na rede lançada ao mar, eles são trazidos. O mar é o mundo. O mundo hoje está com uma facilidade muito grande de lançamento de rede.
Porque você não precisa ir no fundo do quintal da sua casa para evangelizar uma pessoa somente. Pode fazer isso também. Mas hoje você pode evangelizar uma pessoa do outro lado do mundo, através dos satélites que tem a facilidade hoje de comunicações no mundo. Então, a rede, portanto, foi lançada para trazer toda a sorte de peixes. Mas agora, quando chega na praia, há ali uma separação. Então, diferentemente da ideia de união ecumênica, a parábola fala de separação. O que é separação? O que é peixe bom vai para o cesto, e o que é peixe ruim volta para o mar. Então, o que é peixe bom? O peixe bom é aquele que nessa hora está recebendo a bênção do Senhor, está se unindo dentro do cesto. Aí o cesto fala do corpo de Cristo, a igreja fiel de Jesus nessa última hora. Então, esse momento é o momento em que esses peixes estão sendo preparados para eles passarem pela ação do fogo e o fogo do batismo com o Espírito Santo, e eles então irem para a mesa e serem preparados ali como alimento para o corpo. Então isso é importante, esses aspectos, porque é o que está acontecendo literalmente hoje, especialmente no nosso meio, como obra do Espírito Santo. Temos visto a maneira como Deus tem alcançado pecadores, mas tem alcançado também aqueles que se distanciaram do caminho de Deus e estão sendo resgatados de volta para a presença do Senhor. Então, tudo isso faz parte desse momento agora histórico que estamos vivendo. E se você perguntar, será que ainda é válida a existência de igreja no mundo atual, no mundo moderno? Sim, é muito válida, desde que ela seja uma igreja que é corpo de Cristo, onde ali você vai ouvir uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho, na sua pureza, na sua genuinidade. Então, pastor Antônio Carlos, realmente trata-se de um momento muito especial, né, com relação ao que nós estamos vivenciando, desde a reforma religiosa do século XVI, onde ali aquele grupo de pessoas que saiu dos escombros de Tiatira, saiu dos escombros de uma igreja medieval e da obscuridade dela, e a luz resplandeceu sobre eles, nós nos consideramos hoje fiéis a esse propósito. Nos consideramos também esses restantes, ou seja, aqueles que nesta hora não se misturam com as trevas deste mundo, mas permanecem recebendo o batismo com o Espírito Santo, valorizando a bênção do Espírito Santo, e ainda que estejamos no contexto de Laodiceia, mas vivemos a experiência de Filadélfia nos dias atuais. Isso mostra, portanto, que há uma diferença muito grande nessa última hora no nosso meio, na obra do Espírito Santo. Amém. Nós recebemos aqui, através da explanação do pastor Gilson, o que aconteceu profeticamente com a igreja. A história do cristianismo, hoje nós completamos 55 episódios. Quer dizer, falamos desde o princípio daquilo que aconteceu, segundo o que a história conta. Agora, a importância da palavra do pastor Gilson é que, ao apresentar a história profética, que acontece dentro do tempo também até semelhante, mas mostra o olhar de Deus, o olhar do Senhor Jesus em relação à sua igreja, a sua posição dentro da história e o seu desenvolvimento, as batalhas que enfrentou, as lutas que enfrentou e também as bênçãos da qual foi participante. Então nós glorificamos ao nome do Senhor por este assunto tão importante que é a história profética da igreja. E aliás, nós temos aqui no nosso estúdio, nos arquivos da Rádio Manaim, esse assunto gravado, que os participantes podem ter acesso. Vamos pedir, inclusive, que se coloque na edição o endereço para quem desejar aprofundar mais na história profética da igreja, que nós recomendamos. Se nós somos igreja, nos interessa muito saber o que o Senhor Jesus está falando às igrejas, porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos encerrando aqui, hoje, esse programa. Chegamos no final dele com a história profética da igreja. Claro que a história, ela continua, a história profética, ela continua. Dentro da nossa recomendação, quem desejar e recomendamos, continue, busque isso nos arquivos no YouTube, que você vai encontrar, e assista cada episódio da história da igreja, que é muito importante para a nossa vida espiritual.
Assim, nós agradecemos a presença do pastor Gilson nesse programa. Amém. Muito obrigado, pastor Antônio Carlos. Foi um prazer. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor àqueles que participaram conosco. E agradecemos também a presença de todos os participantes ao longo desses vários programas da história do cristianismo, que se encerra no dia de hoje. Assim nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Amém.